Boa noite. Muito, muito, muito bem-vindos aqui para ouvir essa voz estranhíssima, não tá, Rodrigo? Você achou que era outro cara, né, meu? É outro cara, meu. Ó, enquanto nós estávamos aqui tagarelando, chegaram amigos e queridos aí, e eu queria pedir para que a gente se levantasse e vamos abraçar esse pessoal que chegou. Pergunta o nome aí de uns 2 ou 3 ou 4, né, dos que chegaram. Dá um bem-vindo, em nome de Jesus. Muito bom, muito bom. Queria orar com vocês. Depois nós vamos ouvir algumas canções e, de repente, cantar até algumas canções com o Clauber. Clauber Ramos está aqui com a Adriana, com a Isabela, querido nosso lá. Migraram de Curitiba para cá e de quando em quando aparece aqui para nos alegrar, não é? Quem está conosco já há algum tempo sabe que a gente não tem ninguém escalado para esses momentos, né, musicais. É quem chega, né? E de quando em quando Deus manda gente de primeiríssima. Tem isso também, né, Elaine? Deus é bom. Deus tem caminhos que a gente desconhece. Então, assim, você veio hoje aqui por causa disso, pode ter certeza, porque Deus é bom. Então, eu queria orar assim com você, queria, de coração, que essa reunião, que esse encontro, essa nossa fala aqui, um texto do Evangelho, uma oração, uma canção do Glauber, um abraço, um aperto de mão, a roda da mesa com o café, que em alguns desses momentos você seja tocado pelo Senhor naquilo que você precisa, se é no corpo, se é na alma, se é no espírito, que de alguma forma Deus toque você hoje aqui, tá bom? E quando passar por aqui, faz uma reverência, tá bom? Aqui, ó, tá? Faz uma reverência aqui, tá? Inclusive os palmeirenses, os são paulinos e tal. Obrigado a quebrar esse altar. Não vão me quebrar esse altar aqui não, hein? O que é? Vou usar a Bíblia aí. Deus tem cada filho, né, Rodrigo? Fala a verdade. Né? Deus tem cada caminho, mas Deus ama os corintianos. Tá lá. Tá lá, meus. Tá na Bíblia. Queridos, vamos orar então e, por favor, sintam-se bem e à vontade aqui entre nós. Deus nosso Pai, obrigado porque o Senhor é um Deus assim. Obrigado por não conhecer todos os seus caminhos. Obrigado porque o Senhor nos surpreende todo dia, cada dia. Obrigado, Deus, porque nós não precisamos, e eu acho que é impossível, nos acostumarmos com o Senhor. Porque Tu és um Deus que a cada dia se renova, como amanhã. E nós Te bendizemos por ser o Senhor um Deus assim. Obrigado, Deus, porque o Senhor pode nos surpreender a qualquer momento. Obrigado a Deus porque o Senhor tem muitas vezes nos aberto as mentes e os corações para algumas senhas que o Senhor tem nos dado. E à medida que nós proferimos destas senhas, o Senhor se revela, como o Senhor se revelou aos seus e a tantos no correr da história. Pai querido, muito obrigado por contar conosco no que diz respeito a estas senhas que o Senhor distribuiu. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos convida para uma jornada contigo. E essa jornada nunca é tediosa, nunca é chata, nunca é cansativa, porque o Senhor a cada dia faz caminhos novos em nós mesmos. Pai querido, oro por cada um dos que chegaram aqui, por mim e por meus irmãos, para que este encontro, de algum modo,
encontre o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, e ali, naquilo que precisamos, Senhor, estabeleça o seu reino e faça a tua vontade. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos quando nós diminuímos o Senhor, apequenamos o Senhor, enquadramos o Senhor, criamos padrões, como se o Senhor pudesse se encaixar em algum padrão. Perdoa-nos quando fazemos isto e dá-nos a amplitude da nossa mente arrependida para entender e compreender um pouco mais daquilo que o Senhor é. Obrigado, Deus, por trazer o Clauber, a Adriana, a Isabela para cá hoje, e por aquilo que o Senhor tem já colocado no coração dele, de poesias, de melodias, e que esse seja um bom tempo entre nós. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, queridos. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver angústia, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve amor. Parirarirarirerara, parirarirarirê, parirarirarirerara. O refrão todo mundo pode cantar. Parirarirarirerara, parirarirarirê, parirarirarirerara. Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida, vida eterna. Parirarirarirerara, parirarirarirê, parirarirarirerara, parirarirarirerara, parirarirarirê, parirarirarirerara. Vocês. Parirarirarirerara, parirarirarirê, parirarirarirerara. Muito bom. É Clauber com C, ok? Não é Glauber, é Clauber Ramos.
fazendo o seguinte, põe no YouTube. Tá lá, né? Põe no YouTube, Clauber Ramos. Você vai encontrar algumas coisas muito lindas do Clauber. Nela todas as vozes se calam, todas as guerras se acabam. Ela é silêncio, ela é explicação. Nela todas as dores se curam, vida e milagre borbulham. Ela é refúgio, ela é redenção. A cruz é a convergência de todas as coisas. A cruz é a maior expressão do amor. A cruz é a convergência de todas as coisas. A cruz é a maior expressão do amor. Ela é o princípio, o meio e o fim. O céu que veio até esse chão é o doar-se do Criador. Ela é paz e também contradição. A cruz é a convergência de todas as coisas. Vamos tentar cantar? A cruz é a maior expressão do amor. A cruz é a convergência de todas as coisas. A cruz é a maior expressão do amor. Nela todas as vozes se calam, todas as guerras se acabam. Ela é silêncio, ela é explicação. Nela todas as dores se curam, vida e milagre borbulham. Ela é refúgio, ela é redenção. A cruz é a convergência de todas as coisas. A cruz é a maior expressão do amor. A cruz é a convergência de todas as coisas. A cruz é a maior expressão do amor. Ela é o princípio, o meio e o fim. O céu que veio até esse chão é o doar-se do Criador. Ela é paz e também contradição. A cruz é a convergência de todas as coisas. A cruz é a maior expressão do amor. A cruz é a convergência de todas as coisas. A cruz é a maior expressão do amor. Nela todas as vozes se calam. Eu queria fazer um fechamento à luz do que nós começamos aqui com uma lembrança do que falamos, mas na tentativa de conduzi-lo para essa semana naquilo que eu entendo ser importante, com significado para esse tempo, para você. Primeiro, nós dissemos aqui que Deus faz seus próprios caminhos, olhando o que Jesus faz no texto de Marcos que nós lemos, 11, de 1 a 11, quando Jesus envia os seus discípulos para encontrar aqueles dois animais, ou um, segundo as narrativas do Evangelho, e essa coisa dos discípulos ficarem se perguntando quando é que Jesus combinou com o dono do jumentinho que naquele dia, naquela hora, aquele animal deveria estar em tal lugar, em tal hora, para que ele pudesse utilizar para entrar na cidade de Jerusalém e ser aclamado como rei. Ele sabia, e alguns de lá sabiam. E isso me traz a lembrança de algo que tem sido reflexão da minha parte, quando
eu me deparo com algumas coisas que eu não entendo, não é? Uma coisa sei sobre o amanhã: Deus está lá. É só o que eu sei. Uma coisa eu sei sobre o amanhã, e é só o que eu sei, é que Deus está lá. Deus está lá. Deus está lá e já combinou, e já fez os acordos, e já preparou o lugar, e já cuidou dos detalhes, e tem a senhoria ou senhorio absoluto da situação. Deus já chegou lá no amanhã. Porque não há um lugar neste universo, e não há um tempo neste universo, seja quando você pensa no que já passou, ou naquilo que ainda não veio, ou no que existe, ou naquilo que, quem sabe, um dia existirá, ou sejam as viagens que eu e você façamos com a nossa alma, com o nosso coração, com a nossa mente, ou com as capacitações que Deus nos deu para viajar para além de nós mesmos. Uma coisa sei: Deus já está lá. Deus já está lá. E não há nenhuma possibilidade de que algum item na agenda do universo e de tudo que é vivo no universo, ou que venha ter vida no universo, ou que aos nossos olhos não tenha vida alguma, que não tenha esse cuidado da parte do Senhor. Então, essa semana eu queria, e se eu pudesse encorajá-lo, encorajaria você a isso. Primeiro, Deus faz caminhos que eu e você jamais saberemos discernir. Que Ele não respeita nenhum padrão, Ele não respeita nenhuma forma, nenhum formato, nenhum tipo de esquema, nenhum tipo de sistema. Ele não está debaixo de nenhuma tutela de quem quer que seja. Ele faz caminhos. Eu não os conheço, mas posso, aqui e ali, à medida que me disponho, e é isso que aconteceu com os discípulos conhecidos e não conhecidos, o fato é que eles se dispuseram a fazer parte da agenda do Filho, da agenda do Senhor. E à medida que se dispuseram a fazer parte da agenda do Senhor, foram escalados para tarefas como esta: vai buscar o jumentinho. E ao outro ele disse: prepara o jumentinho. E essa figura, essa imagem, ela, para mim, e é o encorajamento que eu faço, deveria dominar as nossas mentes e corações, o nosso espírito, a nossa alma, no sentido de fazer com que, de quando em quando, descansemos no Senhor. Não há como. Essa semana, quando, desde os primeiros momentos, comecei a ter as informações do episódio que levou 150 pessoas ao mesmo tempo, né, que é o que acontece num acidente de avião. O acidente de avião impacta a gente por causa disso, né, Alessandro? Porque o trânsito em São Paulo mata muito mais do que os aviões que caem, não é? A criminalidade em São Paulo mata por ano, no Brasil mata por ano cerca de 60 mil pessoas. Então, assim, o volume é muito maior, mas o impacto da queda de um avião que leva 150 pessoas e com histórias as mais variadas, histórias que são interrompidas, por exemplo, como daqueles 16 adolescentes daquela pequenina cidade da Alemanha, né, que saíram para uma semana em Barcelona. Então você tem histórias, e muitas histórias interrompidas ao mesmo tempo. Isso impacta a gente, impacta. E aí, a partir daí, os detalhes de tudo que foi sendo a nós informado, e as possibilidades, as perspectivas
todas, né, do que aconteceu, até chegar a, quem sabe, conclusão de que tenha sido um ato de uma alma aflita, inquieta, confusa, estranha, esquisita, sem controle. Que ninguém se deu conta, ou se deram conta, mas não deu-se a importância devida. Ao orar e ao pensar e meditar sobre isso, e como eu estava olhando para o texto bíblico, eu pensei comigo, só Deus estava lá. Só Deus estava lá. Só Deus. Só Deus acolheu os que foram contra aquelas montanhas. Só os braços do Senhor, só a bondade do Senhor acolheu aqueles que foram contra aquelas montanhas. Isso, quando assim penso, à medida que olho o que o Evangelho me propõe, que nós temos e cremos num Deus que faz caminhos absolutamente desconhecidos, impactado, triste, aflito, ao mesmo tempo, descanso de que Deus estava lá. E eu me lembro de uma fala do reverendo Billy Graham, diante de tragédias, e especialmente uma que aconteceu fruto de um ato terrorista, não em 2001, nas Torres, mas um ato terrorista que aconteceu um pouco antes de 2001, quando explodiu-se um porão de uma também instituição norte-americana, que eu não vou lembrar aqui agora o local e a data também, mas lembro-me que o reverendo Billy Graham foi para lá e alguém colocou o microfone na boca do Billy Graham e perguntou a ele como é que ele, como um homem de Deus, explicava aquilo. Porque os tidos como homens de Deus, de quando em quando, são chamados para dar explicações a situações como estas. Ele disse, eu não tenho como explicar. Eu só sei de uma coisa. Melhor passar uma tragédia com Deus do que sem Ele. E eu, essa semana, num dos meus pensamentos, eu coloquei assim, que bom crer. Como me faz bem crer. Como crer anima o meu coração. Como crer anima minha alma. Como crer levanta o meu espírito. Como crer faz com que os meus pensamentos, conquanto não sejam eles possíveis de serem decifrados, e eles não me ajudam a decifrar o que vai acontecendo diante de mim, mas o crer de que há um Deus que trabalha no turno da noite, há um Deus que trabalha por caminhos que eu não trabalho, que faz caminhos que eu não faria, que faz caminho a partir daqueles que se perdem, né? Os que se perdem têm a obrigação de descobrir novos caminhos. Então, perder-se não necessariamente é o pior. É a pior situação do mundo. É a partir, às vezes, de se perder que você encontra caminhos que você nunca acharia não tivesse se perdido. E aí, nessa mistura, você percebe que é o Senhor trabalhando em nós, dizendo, eu estou lá, eu sei, eu conheço. Descanse. Essa semana, a chamada Semana Santa, é uma chamada semana de introspecção, isto é, de averiguar para dentro de nós mesmos o que é que a fé que nós abraçamos traz para dentro de nós e plantou dentro de nós, de modo que eu saio dessa semana mais apto para a vida. E se você for buscar
E quem estiver comigo aqui domingo que vem, nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre essa semana. Se você for buscar e for reler, você vai encontrar dicas para dar conta da vida. Porque é assim, porque o Senhor disse: importa que eu morra, para que vocês tenham vida. Então, este começo, esse descortinar, esse abrir do cenário no chamado Domingo de Ramos, em que o Senhor é recebido, aplaudido, aclamado como aquele que vem em nome do Senhor e passa a viver a partir daí todas as complexidades das almas todas que estavam ao lado dele, e ele vai dando respostas àquilo que está acontecendo. Tudo isso é como uma espécie de dicas da parte de Deus de como é que nós temos que viver a vida. Por exemplo, como é que se lida com a traição? Como é que se lida com a traição? Na chamada Semana Santa, Jesus ensina como é que se lida com a traição. Como é que se lida com amigos que na hora H dão linha, como diz aí no dia a dia, dão linha. Como é que se lida com o coração de uma mãe que vê o seu filho sendo entregue à morte? Como é que se lida com amigos que veem um amigo sendo levado ao estado em que Cristo foi levado? Você vai, à medida que você vai lendo a narrativa dos evangelistas, você vai pensando dicas de como viver. Como Jesus sabia que aquela multidão que colocou mantos e ramos para que ele entrasse aplaudido em Jerusalém, seria a mesma multidão que 2, 3 dias depois aclamaria o nome de Barrabás, no sentido de absolvê-lo e soltá-lo, e reclamar a própria crucificação dele. Como se lida com estados de alma eufórica? Como se lida com situações em que você é aclamado num dia e no dia seguinte você é tido como alguém absolutamente inexpressível e passível de desaparecer? Como é que se lida com isso? A chamada paixão de Cristo, a chamada paixão de Cristo e esses episódios correlatos que têm a ver com meia dúzia de dias que encerram os 3 anos e meio da encarnação, ou os 33 anos e meio da encarnação do Deus eterno em Cristo aqui na terra, é um ensino de como é que eu devo viver e o que é que pode me acontecer. Do tipo, salvos para sempre, mas não imunes às mazelas da vida. Salvos para sempre, mas se salvando cada dia, à medida que cada dia eu tenho situações novas para enfrentar. Salvo para sempre, mas não vacinado aos dissabores, às desilusões ou às ilusões. Salvo para sempre, mas absolutamente fragilizado e vulnerável àquilo que a vida nos propõe. Como a chamada Semana Santa nos ensina. E mais, e eu fecho aqui. O ciclo da morte é interrompido por uma paixão. E é assim que todo o ciclo da morte pelo qual passamos é interrompido por uma paixão amorosa, por amor. Não há poder mais extraordinário, mais eficaz, mais contundente, mais grave do que o poder do amor no que diz respeito a quebrar ciclos
de mortes. Como a Semana Santa nos ensina? Nos ensina que o que morre tem que ser sepultado. Nos ensina que só há possibilidade de ressurreição se morrer. Como a Semana Santa nos ensina a viver a vida, vivendo estas estações, estes ciclos, sem essas tiranias da alegria, as tiranias da felicidade, as tiranias do tudo vai dar certo. Isso é uma tirania. A alegria virou uma tirania entre nós. Nossa, põe um sorriso na tua cara, irmão. Por que está tão triste? Ele estava falando de pedra no rim, né, Alessandro? Eu e você que já tivemos pedra no rim. Põe uma pedra no teu rim para você ver se dá para dar risada. Vai morrer de alegria. Tu vai rir com... Né? Sabe essas coisas assim? São tiranias às quais nós, hoje, e nós fazemos parte dessa geração, a analgésica, a anestésica, que não suporta dor nem de ouvir falar. E a Semana Santa nos ensina a conviver com a dor. Nos ensina a conviver com a traição, nos ensina a conviver com o abandono, nos ensina a conviver com a morte, nos ensina a conviver com os ciclos da vida, com as estações da vida, de uma maneira a fotografar isso tudo e não sermos pegos de surpresa em situações. Não esperava isso. Como que não? Às vezes eu digo para mim mesmo, a minha alma me dá tanto trabalho, tem dia que eu tenho que buscá-la em cada lugar. Ela viaja. O que eu sei dela? O que você sabe da sua alma? Então eu queria despedir-nos em o nome do Senhor, em Cristo, por causa de Cristo e para viver por Cristo. Despedir gente madura, gente grande, gente que cresceu. Não estou falando aqui a meninos, nem a crianças. Nossos auditórios são mais de gente grande do que de meninos. Tem dia que tem muito menino aqui, muita criança. Mas hoje não, gente grande, gente que cresceu. A Semana Santa é um dizer de Jesus aos seus amigos: cresçam, cresçam, que daqui para frente eu não estarei mais fisicamente com vocês. Daqui para frente vocês terão o meu Espírito que habitará em vocês e que iluminará a consciência de vocês, de modo a torná-los aptos a tomarem suas decisões, a fazerem suas escolhas, a andarem com as suas próprias pernas. Agora, não mais os levarei pelas mãos, mas iluminarei os caminhos sobre os quais vocês andarão e as escolhas que vocês farão. A Semana Santa, Domingo de Ramos, a traição, a ceia, a morte e a ressurreição é um ensino que diploma os que caminharam com Jesus durante 3 anos e meio. Diploma-os para a vida, diploma-os para o mundo, diploma-os para viverem em qualquer lugar do universo. Felizes os filhos e os pais que criam filhos que sabem andar pelo mundo todo, que sabem tomar decisões. Felizes são esses. Às vezes, uma das críticas que faço, e é uma autocrítica, é de que nesse chamado mundo religioso, cristão, sejam quais são as facções, há uma tendência fortíssima de criar codependências. Dependente daquele irmão que ora. Eu preciso ligar para o irmão Zé.
Mas sobre o quê, irmão? Eu não sei se eu tomo água, se eu tomo café, vou ligar para o irmão Zé. Até rimou, né? Mas, como, irmão? Você não sabe tomar. Que hora de tomar água, que hora de tomar café? Ah, não, mas o irmão Zé, ele ora. E aí o irmão Zé vai me ajudar a tomar essa decisão. É impressionante como há ensinos entre nós que nos levam a nos ameninarmos, a nos infantilizarmos, a nos tornarmos bebês dependentes, quando a Semana Santa propõe um crescimento de gente que veio tutelado até aqui, mas daqui para diante, ele diz, agora é com vocês. Nunca estarão sós, porque eu sempre estarei com vocês, mas iluminando o caminho para que vocês façam na vida aquilo que da vida precisa ser feito. Manos, manas, eu lhes desejo uma ótima Semana Santa. Amém, queridos? Que ela seja santa mesmo, mas não no sentido da gente não pecar, porque se alguém aqui conseguir não pecar até domingo que vem, me avisa. Me avisa e me ajude de algum jeito, porque eu não sou desses, assim, né? O dia que vocês não me virem aqui, é certo que eu parei de pecar. Eu estou com Jesus, estou lá no céu. Porque enquanto eu estiver aqui, vai ser assim. Mas que ela seja santa no sentido de que nós consigamos sacralizar e santificar as nossas vidas, os itens, a agenda das nossas vidas, de modo a ela ter sentido, significado à luz do que é Jesus para nós. Eu lhes desejo uma boa Semana Santa. Desejo que você, se puder, se quiser, mergulhe um pouco nos ensinos de Jesus, nos evangelhos, e vai descobrindo essas dicas de o que é viver a vida na intensidade que Jesus viveu. Jesus vai da glória ao túmulo e passa por tudo que é inerente à existência humana. Isso é vida. Isso é vida. Não é aquela fantasia que alguns estão querendo vender por aí. Não. Vida é tirar proveito e encontrar sabor e perfume e o que é bom e o que faz bem em tudo, o tempo todo. Que Deus nos ajude. Amém, queridos? Amém mesmo? Vamos ficar em pé, então. Podemos nos abraçar, pôr as mãos uns sobre os outros, dar as mãos, enfim. Obrigado por aqueles que já estão desmontando as cadeiras. Depois alguns vão desmontar as mesas para a gente poder deixar a sala bem resolvida. Vem, estica aqui para mim, fica perto de mim aqui, Cláudio. Vem, Isabela. Rô, vem aqui para dentro. Vem aqui para a gente fechar nesse... Isso, obrigado. Que bom. E que... Cláudio, obrigado, viu, amigo? Muito bom. Foi bom, não foi, irmãos? Muito bom, obrigado. Obrigado, Adriana e Isabela, que fizeram companhia ao papá. E domingo a gente está aqui. Eu não vou viajar e meu compromisso é estar aqui, né? Já é Semana Santa, né? Mas veio cedo, né, esse ano, né? Não é? Nossa. E se você ficar por aqui, quiser aparecer para o nosso encontro, nós estaremos aqui. De repente, a gente tem até umas coisas novas aqui, umas coisas musicais, não tão boas quanto a do Clauber, mas alguma coisa que vai alegrar também o nosso coração e fazer nos lembrar daquilo que é a semana. Não é? Então, Deus te abençoe e que, se você for viajar, vá com cuidado e vá e volte, desfrute, mas volte bem também, tá bom? Deus nosso Pai, nos leve daqui e da hora que descermos essas escadas,
nos leve daqui para a vida, e para a vida segundo os significados todos que ela tem, e segundo aquilo que Jesus mesmo nos ensina. Ajuda-nos a viver a vida olhando os lírios do campo, dos campos. Ajuda-nos a olhar a vida vendo as figueiras. Ajuda-nos a olhar a vida vendo quem está caído na beira do caminho. Ajuda-nos a olhar a vida olhando quem trabalha nas coletorias, olhando quem trabalha nas pescarias, olhando quem trabalha em casa, quem faz pão, quem faz comida, olhando aqueles que lidam com dinheiro, aqueles que lidam na política, aqueles que lidam em todas as áreas da vida. Ajuda-nos a viver a vida olhando tudo isso com os olhos do Senhor, porque isso pode nos trazer ânimo para a vida. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos este ânimo na vida de outros, que a partir de encontros de muitos conosco, as vidas deles e as nossas vidas se tornem melhores. Ajuda-nos nisto. Ajuda-nos, ó Deus, a aprender que o Senhor já está no amanhã. Ajuda-nos a saber que o Senhor faz caminhos diferentes todos os dias. Ajuda-nos a crer que a situação que estamos vivendo agora, que pode aparentar morte, ela pode ser uma situação que venha nos trazer vida e vida em abundância. Pai querido, nós nos entregamos aos teus cuidados, pedindo as bênçãos que precisamos, perdoando os nossos pecados, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Dá um abraço bem gostoso aí no teu irmão, na tua irmã, naqueles que vieram. Boa noite, boa semana, até domingo que vem, se Deus quiser, se você vir. É assim que o encontro se dá, pois o Deus é suficiente. No canto da casa onde mora, ou a sombra de um pé de amora, importante é que tenha gente. Gente com algo em comum, algo que brota no